Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio da jornada Infoprodutor na Câmera. O meu nome é Christian Magalhães, eu sou especialista em oratória e está sendo um prazer estar aqui para fazer você destravar em frente à câmera e conseguir fazer vídeos mais persuasivos que vão te fazer vender muito mais. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar como que alguns simples detalhes e atitudes essenciais, quando realizadas da maneira certa, vão conseguir você fazer muito mais destaque e muito mais reconhecimento no digital. Eu quero que você entenda duas coisas. A primeira é que a oratória não é um dom que somente algumas pessoas podem dominar. E que sim, a oratória é uma questão de prática que nos leva à didática, ao carisma. E a segunda é que a câmera não é sua inimiga. Como eu te expliquei na primeira aula, ela é o recurso tecnológico capaz de te proporcionar e espalhar a sua mensagem e o seu propósito para outras pessoas. Então, se você quer levar isso para a sua vida, se você quer se transformar aqui no digital, eu convido você com todo o meu coração a ficar aqui nessa aula, porque eu garanto que vai ter muito conteúdo de valor que você não encontra em outro lugar, que você não encontra no Google. Mas, primeiro de tudo, se você ainda não viu o primeiro episódio da nossa jornada, para tudo, vai assistir e depois você volta. Existe uma sequência lógica que eu preparei e nessa aula foi apresentado um caminho em que mostra que certas coisas que a gente, como infoprodutor, tende a fazer, muitas vezes podem ser prejudiciais para a nossa carreira que a gente está construindo aqui no digital. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com algumas atitudes e que também vai se surpreender por perceber que coisas que nem imagina possam estar afetando o seu trabalho. E eu estou dizendo isso porque realmente eu acredito que seja interessante para você começar pela primeira aula para depois dar continuidade por aqui. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que deixou comentário, a todo mundo que engajou de alguma forma, e eu quero deixar claro o quanto isso é importante para mim. A participação de vocês lá na comunidade, publicando os grupos, também é algo que me deixa muito feliz por ver o quanto que vocês querem fazer a diferença, o quanto que vocês querem mudar, e esse primeiro passo é essencial. E por falar em primeiro passo e em pessoas que estão determinadas a fazer diferente, buscando cada vez mais o melhor de si, me lembra muito um aluno que foi um dos mais marcantes nessa minha jornada até agora como professor e que mostrou, além de determinação, muito foco e muita força de vontade para alcançar aquilo que ele deseja. O Rômulo, ele é uma pessoa que, por algumas questões, ele possuía certas dificuldades para ele conseguir demonstrar e falar com clareza o que ele deseja trazer para o mundo, para transmitir todo o seu potencial. E é sério, a mensagem dele traz uma informação surreal de impacto e eu tenho certeza que o conhecimento dele engrandece o mundo quando é compartilhado. E por isso eu tive a oportunidade de ajudar ele a evoluir em diversos aspectos, fazendo com que ele conseguisse entender as maneiras de perceber o valor do sonho dele e, a partir disso, poder ajudar pessoas que têm histórias de vida semelhante às dele, semelhante à dele. E quando eu vejo que o esforço dele está gerando frutos e reconhecimento, eu percebo que eu realmente estou transformando vidas e isso me deixa muito realizado. Chega aqui, Rômulo, eu quero que você compartilhe com os meus girassóis como que foi o processo de fazer um curso comigo. Fala, gente, meu nome é Romulo Baralho. Eu tenho doença de Parkinson, eu tenho tremor e tenho um canal no YouTube que eu ajudo pessoas a lidar mentalmente com Parkinson, viver melhor. E na minha posição de comunicador nesse canal aí, como infoprodutor também, eu vi que o Christian poderia me ajudar muito na minha comunicação com o método desse ano, melhorar a minha comunicação, mesmo tremendo, mas falando, né? E eu procurei com o objetivo de gravar mais vídeos sem precisar de fazer tanta edição, gravar vídeo de maneira mais espontânea, sendo mais eu, porque eu vi que uma coisa que melhora muito os parkinsonianos é a identificação da conexão. Então a principal transformação que eu vi que o Christian transformou foi ligar a câmera aqui, pouca preparação ou preparação mínima e pouca edição. Preparação você sempre tem, a vida toda nós preparamos, mas um vídeo com pouca edição e com conteúdo de qualidade que seja você. O meu medo das câmeras realmente foi embora, no sentido de você mais espontâneo e vir aqui gravar.
E o principal resultado que eu fiz com ele, que eu tive com ele, foi o seguinte: eu fiz uma meta de gravar 30 vídeos de 3 minutos para colocar no meu canal, e eu estou com 15 vídeos que estão tendo maior sucesso. Estão vendo? Então, o resultado é nítido. Hoje eu ligo a câmera, falo sem medo nenhum de ser quem eu sou. Então estou aqui tremendo, tendo cinesia, que é os movimentos involuntários do parque. Estou aqui gravando vídeo e estou sendo muito mais elogiado em minhas lives do meu canal. E é esse o resultado. Hoje eu gravo vídeo sem muita edição e preparo e vou, mando bala, e a câmera já não virou mais um bicho de 7 cabeças. Agora, Girassol, eu quero chamar a sua atenção para você me acompanhar na explicação de alguns fundamentos que devem ser inseridos aqui na sua caminhada como empreendedor digital. Esses fundamentos vão ser inseridos e a gente vai começar com chave de ouro, abordando um pouco mais sobre preparação. A falta da preparação inteligente é o que faz você vivenciar aquele cenário que eu comentei na aula anterior, que não é nada agradável, de gravar, gravar e gravar, sem alcançar um resultado que seja minimamente satisfatório. E por que, de onde isso vem, né? Acontece que a escola e a universidade nos ensina que a gente precisa se preparar de uma forma repetitiva, cansativa, angustiante, tudo isso para a gente alcançar a média. Na faculdade, 60 era 100, só que aqui no digital, infelizmente, não. Além disso, maus hábitos nesse aspecto de preparação podem te tirar do jogo. E aqui eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque a estratégia é importante, porque se você se manter um caminho que não seja prazeroso, não seja sustentável, não seja a direção certa, isso pode te fazer pular do barco antes da hora. Eu tenho a sorte de ter vivido muito tempo no teatro. E a experiência no teatro me mostrou que antes de a gente atingir um patamar de naturalidade em uma atividade, a gente precisa consolidar e sedimentar algumas técnicas e alguns elementos de forma inteligente. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de participar do TED, eu aproveitei toda essa bagagem para que eu me preparasse da forma mais estratégica e cuidadosa possível. Tem até uma falácia do planejamento que foi proposta por um cara que se chama Daniel Kahneman e que nos evidencia a tendência que nós, seres humanos, temos de subestimar o tempo necessário para cumprir uma tarefa. E como que a gente lida com essa tendência da melhor maneira possível? É simples. Crie o hábito de somar 50% de margem de segurança ao tempo que você estima que é necessário para concluir aquela tarefa. Para que eu atingisse esse patamar aqui de diálogo que eu estou tendo com a câmera hoje, nessa aula, nessa jornada, eu passei boas horas de qualidade, primeiro estruturando o conteúdo dessa aula e mais algumas horas de qualidade ensaiando essa performance que eu estou apresentando para você hoje. Tudo isso para internalizar em mim aquilo que é realmente importante e para me dar algum tipo de brecha para improvisar e acessar aqueles insights que só o momento da apresentação é capaz de trazer. E se valeu a pena, eu não tenho dúvidas de que valeu muito. Não tem preço a gente sentir essa leveza enquanto a gente fala de coisas que são importantes para nós. E ensinar as pessoas a transmitir todo o seu conhecimento pela câmera é o propósito da minha vida. E eu não quero, definitivamente, dar sopa para o azar. Quando você tiver a oportunidade de dar uma aula como essa, eu sugiro uma estrutura que seja mais ou menos relacionada com o seguinte: pega um papel e alimenta esse papel com todo o conhecimento prévio que você tiver em relação ao tema. Não poupe esforços, porque os frutos virão. Anote frases, ideias de livros que você já leu, alguma ideia desenvolvida em algum curso ou palestra que você participou, alguma coisa de algum diálogo que você teve, e depois é a hora da pesquisa. Invista algum tempo em assistir TED Talks sobre temas relacionados, pesquisa sobre o tema no Google, pesquisa no YouTube e vai registrando tudo aquilo que for mais relevante. Depois, é o momento de você organizar todos esses insumos em um papel, ou pode ser no Word. Eu gosto de escrever da mesma forma com que eu falo, inclusive, porque isso traz proximidade e pessoalidade para o meu conteúdo e para o meu discurso. Em seguida, você vai ler em voz alta todo esse conteúdo algumas vezes. Ler em voz alta nos faz internalizar de forma diferente, nos faz escutar o que a gente fala. E você aproveita, inclusive, para saber se tem algum termo ou referência que te traz dificuldade para pronunciar. E antes de gravar essa aula, eu ensaiei algumas vezes o conteúdo.
sempre na intenção de chegar no mesmo lugar, jamais na intenção de percorrer exatamente o mesmo caminho para que eu chegasse até aqui. Geralmente é esse rigor em repetir o que a gente ensaiou que faz a gente ter o branco e que acarreta em diversas gravações sem sucesso, acarretadas uma atrás da outra. E aí chega o grande momento da gravação em que eu te convido a estar completamente presente para o momento. Antecipe tudo o que você puder, desde aspectos logísticos até a tudo que você precisa providenciar para gravar sem nenhum tipo de interrupção. Como eu disse, toda essa preparação serve para te preparar, não para te tornar perfeito. Entenda que algumas coisas vão sair diferentes na hora H e que essas diferenças não são necessariamente dignas o suficiente para você descartar aquela gravação. Quanto ao improviso, para mim, se trata de você acessar aquilo que você sabe na hora que você precisa. E para isso, além de boas horas de preparação, eu uso muito uma técnica que se chama respiração quadrada. Aprender e utilizar essa técnica de respiração foi um divisor de águas na minha vida e é o que faz com que eu atinja esse estado quase meditativo enquanto eu falo. E muito importante que eu vou dizer agora. Um outro aspecto que eu preciso compartilhar é o da autenticidade. Quando nós não somos autênticos, a gente atrai oportunidades e clientes que não são para nós. Enquanto você não tiver claro os seus valores e as suas forças, você não irá atrair clientes que se identificam com o seu máximo potencial. Uma vez que toda essa potência ela fica escondida por trás da sua timidez, por trás da sua vergonha, por trás da procrastinação, você necessariamente vai viver problemas por causa disso. E esses conhecimentos todos que eu estou trazendo, eles te colocam numa trilha de preparação que vão levar a sua persuasão a um nível infinitamente melhor que o anterior. E eu quero saber, você tem o hábito de escrever e falar sobre si? Muita gente tem esse tipo de dificuldade, mas são nessas reflexões que a gente se conhece, que a gente aprende mais sobre nós mesmos. É um processo de autoconhecimento valioso que vai te fazer se aproximar de todo o seu potencial. E, de verdade, de coração, eu quero que você destine algum tempo para você refletir. Quem você gosta de acompanhar aqui na internet? Quais são os produtores de conteúdo que mais te interessam no digital? E como eles se comunicam? De que jeito que eles transmitem a sua mensagem? O que eu estou afirmando aqui agora é que eu tenho certeza que essas pessoas carregam valores e forças que você tem. Basta que você pratique para atingir o mesmo nível de performance e de carisma que eles têm. Quando você estiver empoderado das suas forças, do seu conhecimento, você vai estar a um passo de demonstrar isso para as pessoas que sabem que precisam daquele conhecimento que você detém. Junto a isso, as técnicas e a prática bem conduzida nos fazem desenvolver uma espécie de faro para identificar aquilo que realmente importa. Quando você desenvolver este faro e o senso crítico para hierarquizar a informação que quer trazer e juntar tudo isso, a coerência entre o que você fala e o que você vive, inevitavelmente você vai ser mais persuasivo. E eu quero explicar também dois importantes complementos à fala persuasiva. Nós vamos falar de clareza e nós vamos falar de objetividade na hora da comunicação. A gente pode perceber pelas nossas próprias experiências que esses dois fatores podem ficar um pouco mais complexos e difíceis de ser alcançados quando a gente aborda isso em frente à câmera, já que como a gente não vê a reação, a fisionomia, o rostinho da outra pessoa diante da nossa fala, a gente muitas vezes não sabe se aquilo que a gente está falando está sendo entendido, está sendo acompanhado, e por conta disso, a nossa primeira reação é falar muito, dar cada detalhe, de forma que às vezes a gente torna a nossa fala cansativa, pouco objetiva e indo contra ao que realmente é a nossa proposta com aquela partilha. Transmitir a sua mensagem de forma clara, passando para quem te acompanha qual é realmente a sua ideia, qual é a sua intenção, isso seja por meio do conteúdo, seja por meio das aulas que você grava, isso é extremamente importante para que você obtenha um resultado final que seja satisfatório para você e para quem te acompanha. E eu quero aqui agora que você me acompanhe em dois exemplos. O primeiro é você que está dando uma aula, uma palestra ou algo do tipo. Vamos supor que o seu nicho seja de finanças e que a sua intenção naquele momento
É ensinar alguma pessoa a fazer certo tipo de depoimento, certo tipo de investimento. Mas eu vou dar um exemplo mais generalizado, até porque eu particularmente confesso que eu não entendo muito sobre finanças e investimentos, mas me acompanha na ideia que eu vou fazer o possível para ficar claro. Vamos lá. A sua ideia é que as pessoas obtenham ótimo resultado com seus aprendizados. Eu tenho certeza, esse é o objetivo de quem fala. Mas, enquanto você está lá explicando a importância de se investir em um determinado setor, em determinada época do ano, analisando o mercado, você deixa um fator muito importante, que é o horário que a pessoa deve fazer aquele investimento nas entrelinhas. Até por se tratar de uma coisa que, porventura, possa ser absurdamente óbvia para você. E aí talvez você até tenha comentado a respeito disso, mas, como eu disse, não de forma clara o suficiente para a pessoa entender que aquilo é essencial para o resultado. E como a pessoa não entende isso, o que ela vai lá e faz? Investe no setor que você falou, mas não se atenta em nenhum momento à questão do horário. Com isto, os resultados que elas vão alcançar são muito abaixo do esperado e isso causa uma tremenda frustração, como era de se esperar. Aí, junto com essa frustração, vem um processo de descredibilidade diante do seu trabalho. Elas perdem a confiança em você e, para variar, ainda falam mal a seu respeito. Isso é péssimo, eu não quero isso para ninguém. Mas agora a gente vai para uma situação que é um pouco menos radical. O nicho desse exemplo agora vai ser confeitaria e é um conteúdo de vídeo que você vai ensinar a pessoa a fazer um doce diferentão que possui recheio com calda por dentro e faz toda aquela propaganda massa do doce. Você ensina tudo, mas passa de maneira idêntica todas as informações, sem hierarquia, desde as mais irrelevantes até as mais importantes, e não deixa claro para o seu público o que faria a diferença ali e qual é o segredo, que seria, por exemplo, deixar exatamente 7 minutos no forno a 200 graus. Aí a pessoa vai fazer aquele doce, só que ela deixa no forno por 8 minutos. E todo aquele desejo pela calda mágica vai embora, porque a calda endurece nesse espaço um pouco maior de tempo. É 1 minuto, mas faz a diferença. E como que a pessoa não tinha cabeça que aqueles exatos 7 minutos eram importantes? Você não falou. Aí o que ela vai lá e faz? Ela vai no seu post de conteúdo e fala que fez tudo o que você falou, do jeitinho que você falou, mas que a sua técnica não presta, que é enganação. Vocês estão conseguindo perceber como que uma pequena falha na hora de transmitir a sua mensagem pode te levar a perder clientes? E voltando agora para a questão da objetividade, é necessário a gente aprender essa questão de perceber o que é mais importante. Cabe a você que fala determinar a devida estratégia para diferenciar os momentos em que você deve detalhar, esmiuçar, especificar aquilo que você está dizendo, daqueles momentos em que as pessoas talvez não se interessem por detalhes e queiram logo chegar à mensagem final ou de coisas que são menos relevantes. Vamos voltar para o exemplo do doce. Olha a diferença de você falar. Misture o ovo com farinha, coloque o achocolatado, depois você vai colocando em uma forminha e deixa 7 minutos, 200 graus. Olha a diferença de você dizer. Mistura bem um ovo com 100 gramas de farinha, seguindo sempre essa proporção, até ficar uma mistura que seja bem líquida. Em seguida, você vai colocar 2 colheres de chocolate em pó e se esse chocolate tiver algumas bolinhas mais inteiras, passa ele na peneira que o resultado vai ficar melhor. Depois, é a hora de colocar nas forminhas, lembrando sempre de untá-las com antecedência. E aí você coloca no forno a uma temperatura de exatos 200 graus e por 7 minutos. Mais do que isso, o seu doce vai perder a calda mágica, ela vai endurecer. Nesse caso, uma fala mais sucinta seria algo prejudicial na mensagem, porque ela não transmite tudo com a devida importância e clareza. Na oratória, nem sempre menos é mais. Agora, pensa nesse seguinte exemplo em que você está fazendo um anúncio para pessoas que vão participar de uma aula sua e que já fizeram a inscrição e, portanto, elas já sabem todos os detalhes. Aí me diz qual que é a maneira melhor de mandar uma mensagem para elas, de fazer um anúncio. Atenção, pessoal, lembrando que 20 de abril, às 19 horas, a gente vai dar início à nossa aula de como aprender a falar inglês do zero. Coloca um alarme no celular e eu te espero lá.
E olha esse exemplo. Olá, pessoal, meu nome é Christian Magalhães, eu sou especialista em inglês. Meu objetivo aqui é te ajudar a aprender esse idioma tão maravilhoso de forma mais maravilhosa, mesmo que você não saiba nada de nada. Eu adoro falar sobre inglês. Eu já viajei para os Estados Unidos várias vezes e sempre que eu vou aos Estados Unidos, eu visito a cidade de Nova York, a Grande Maçã. Você sabe como eu gosto de lá, né? Eu trabalho com isso há muitos anos e eu já tive a oportunidade de ensinar muita gente que também adora Nova York, mas que tinha dificuldade de falar inglês. Então, não se esquece não, tá? Do nosso encontro no dia 20 de abril, às 19 horas, que vai ser um momento muito legal, de muito aprendizado para você, para mim. Gente, tá vendo que o mais importante recebeu muito menos atenção? Qual mensagem ficou mais clara? Qual cumpriu melhor com a proposta? As duas transmitem ideias muito importantes. Toda essa construção da história dele era legal, mas não para aquele momento. Era apenas para fazer um lembrete para as pessoas não se esquecerem daquela aula. Não era para falar tudo aquilo de novo para uma pessoa que já havia se inscrito e já sabia. Todo o contexto é essencial para que você entenda o momento em que você deve ser sucinto e o momento em que você não deve ser, em que você deve ser claro e expor tudo aquilo que a pessoa precisa saber. Mas eu quero saber o que você achou desses fundamentos até agora. Quando eu comecei no digital, eu não tinha conhecimento sobre nenhum deles e eu também não sabia muito como aplicar tudo isso para o meu negócio. Infelizmente, nem a escola e nem a faculdade nos ensinam isso. Poder se destacar dentro de um mercado com tantos concorrentes não é algo fácil para ninguém, mas existem algumas possibilidades de fazer isso de modo a garantir o seu sucesso. E olha aqui, pessoal, tudo isso que eu apresentei para vocês hoje é a pontinha do iceberg. São apenas a base de fundamentos que devem e merecem ser estudados muito mais a fundo para que você consiga de fato entender como utilizá-los ao seu favor. E da mesma maneira em que eles podem te ajudar a alavancar o seu negócio aqui no digital, eles podem também, se utilizados de maneira incorreta, prejudicar a sua caminhada, de modo a invalidar todo o seu esforço e fazer o seu negócio tender ao fracasso. Faz sentido para você que, se você quer se tornar muito bom nesses aspectos e conseguir vender muito mais, é necessário a realização de estudos e cursos que te foquem a praticar, que te conduzam, que te encaminhem para isso? Então, provavelmente, pode estar passando pela sua cabeça a seguinte pergunta. Mas, Christian, você tem alguma coisa que pode me ajudar com isso de forma mais aprofundada e com acompanhamento? Então, ao longo dessa jornada, eu estou te mostrando vários conhecimentos prévios essenciais para a sua carreira, mas eu vou te apresentar também uma oportunidade incrível para você melhorar a sua oratória e a sua relação com a câmera, para depois você conseguir conquistar de vez o seu espaço como infoprodutor. Os detalhes mais profundos, as técnicas mais específicas, as maneiras de usá-las a seu favor, formas de fazer você falar e se comunicar através da câmera e também como aprender a lidar com todos esses recursos à sua disposição. Tudo isso vai estar presente em um curso super completo que vai te fazer destravar em frente à câmera em 30 dias e você vai gravar vídeos mais persuasivos e você vai vender muito mais. Eu quero te mostrar que essa experiência no digital, ela pode e vai ser muito prazerosa para você também, assim como é para mim. Afinal, eu tenho certeza que nem eu, nem você, nem nenhum de nós estaria aqui até agora se não fosse isso, se a gente não acreditasse que é possível. Mas, por enquanto, eu quero que você continue frequente na jornada do infoprodutor com a câmera. Tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive, nessa sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter mais uma aula em que nós vamos falar sobre as principais dificuldades e dúvidas que um infoprodutor enfrenta na sua jornada. Vai ser uma aula bem legal, porque você vai entender que você não está sozinho nessa, que existem muitas outras pessoas que estão empreendendo no digital e que, assim como você, ou já passaram pela exata etapa em que você está, ou estão passando agora. O importante é que você faça como eu e não desista. E agora é uma hora importante, porque eu preciso te convidar
para você deixar o seu comentário falando o que você achou do vídeo. Eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando pessoas a se descobrirem, a aprender técnicas, a se empoderar, a falar com a câmera. Inclusive, tem gente fazendo stories e marcando meu arroba. Eu estou ficando muito feliz de ver vocês na prática. E hoje, por causa dessa felicidade, eu vou fazer mais um convite para você aplicar o que a gente compartilhou aqui. E o desafio de hoje vai ser você postar na comunidade ou no seu Instagram um vídeo de 30 segundos aplicando os fundamentos que você aprendeu, aquela história do planejamento e falando com o que você trabalha dentro do digital. Planeja, é um vídeo curto, mas para você aprender como se faz um bom vídeo de primeira. E tá, se você quiser fazer um pouco maior, pode fazer. O que é realmente importante é que você continue acompanhando essa jornada nas minhas redes sociais, principalmente lá no canal do Telegram, porque, como eu disse, ele é o canal oficial dos muitos conteúdos e informações que eu estou postando de forma exclusiva lá. Um grande abraço para vocês. Estou muito realizado de estar aqui nessa outra aula para você e eu conto com a sua presença nas próximas. Até mais.